Em meados do século XIX, especialmente após a abolição da escravatura no nosso país, tardia, não é? Nós estamos falando de anos relativamente bem recentes, o governo brasileiro, querendo povoar mais as terras do interior do nosso país, estimulou uma política de imigração de pessoas vindo de outras partes do mundo, da Europa especialmente, para ocuparem terrenos ainda pouco ocupados no interior do nosso país. Assim, nós experimentamos uma forte imigração para a região sul, especialmente. Mais tarde, um outro grande movimento ocorreu entre as guerras, a Primeira e a Segunda Guerra, vindo imigrantes do Japão, de outra parte do mundo também, sob a promessa de terras e uma nova oportunidade aqui. E assim nós nos tornamos uma das grandes nações que acolheu imigrantes que vieram com o sonho de construir uma nova vida, deixando para trás as suas nações que naquele período da história passavam por um período muito difícil, enxergando no Brasil uma oportunidade de construir uma nova história, uma nova realidade. Expectativas, sonhos que foram necessariamente acompanhados de lutas duras, embates, necessidade de reaprender a vida, a língua, a cultura, o clima, o alimento, e que constituíram famílias nessa nossa pátria. Resultados, como eu sempre comento com os meus filhos, quando a gente assiste um jornal, eu digo, olha o sobrenome dessas pessoas. Isso é o Brasil. A composição de gente vindo de várias partes do mundo. Esta realidade, queridos, é uma metáfora, uma ilustração que eu uso no início desse sermão, para falar de uma muito mais gloriosa cidadania constituída do reino celestial, da composição de pessoas vindo de diversas tribos, povos e nações, e a realização na história do projeto do reino de Deus. Quem toma parte dessa história? Como construímos este projeto em vida e para além daquilo que Deus fez? Como? O povo de Deus. Eu lhe convido a abrir a Escritura Sagrada no livro de Deuteronômio, capítulo de número 3, para nós lermos os versículos de 18 a 22, refletindo nesta manhã sobre a posse da promessa do Senhor. Como que nós possuímos a promessa do Senhor, tomamos parte na construção do reino de Deus. De antemão eu aviso para vocês que nós temos um desafio que é enxergar a execução deste projeto nos dias da antiga aliança, que havia algumas diferenças dos dias da nova aliança. Por exemplo, o reino de Deus não se manifesta mais na nova aliança, num pedaço de terra, numa nação especificamente, mas está espalhado por todo o mundo como realidade espiritual. Entretanto, a convocação de um povo e a construção desta realidade, reino de Deus, na vida de cada um de nós é muito semelhante. E é baseado nessas diferenças e semelhanças que nós vamos ver as palavras de Deus através de Moisés em Deuteronômio 3, de 18 a 22, que nos diz o seguinte: nesse mesmo tempo vos ordenei dizendo, o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuirdes. Passai, pois, armados, todos homens valentes, adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres e vossas crianças e o vosso gado, porque sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós outros, para que eles também ocupem a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá, da além do Jordão. Então voltareis cada qual à sua possessão que vos dei. Também nesse tempo dei ordem a Josué, dizendo, os teus olhos veem tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a estes dois reis, assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Oremos ao Senhor. Deus, a tua palavra foi lida e será exposta neste momento. Suplicamos a iluminação do teu Santo Espírito em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o povo de Israel peregrinou durante 40 anos no deserto, até que uma geração adulta, nascida nesta peregrinação, tivesse na iminência de conquistar a terra prometida. Pereceu toda uma geração por incredulidade, geração que havia testemunhado os atos poderosos do Senhor da libertação lá do Egito, sob o comando de Moisés, mas que ainda assim duvidou das promessas de Deus, da posse da terra de Canaã. Aqui nós vemos Moisés, Josué e Calebe, estes três que permaneceram fiéis,
diante da iminência da conquista da terra de Canaã, com toda aquela nova geração que nasceu durante o período da peregrinação, as margens oeste do Rio Jordão, com a terra de Canaã propriamente dita diante dos seus olhos. As tribos de Gade e Ruben, a meia tribo de Manassés, já havia ocupado um pedaço de terra na margem ocidental do rio, mas restava as 9 tribos e meia atravessar o Rio Jordão e conquistar a terra prometida. Eles se juntariam, aqueles que já haviam conquistado a terra, com o restante da família, porque eram parte do mesmo povo de Deus, e a despeito de terem conquistado a sua terra, entendiam que aquilo era um projeto para o povo todo da aliança, e deixaram, portanto, suas mulheres e crianças nas cidades estabelecidas a leste, e se dirigiram a oeste para conquistar o restante da terra juntamente com as outras tribos. Antes deste empreendimento, porém, Moisés decidiu fazer uma recapitulação de toda a lei, pois esta nova geração que estava para possuir a terra não vira os grandes milagres que Deus havia operado no Egito, mas estava recebendo o cumprimento da promessa. Moisés então repete a lei, destacando alguns pontos, que é o livro de Deuteronômio que nós temos. Deus havia prometido a terra de Canaã para os hebreus. Ele havia prometido esta terra, mas presta atenção, esta terra, como diz o autor aos Hebreus, é uma metáfora do projeto pleno de Deus para a vida de cada um do seu povo. A Canaã celestial, como diz o texto que Abraão contemplou pela fé, os patriarcas contemplaram. A Canaã terrena era uma espécie de amostra diminuta, concreta e física da realidade última superior, que é a nova Jerusalém que virá dos céus. Para nós que somos crentes, todos da antiga e da nova aliança, desfrutaremos do projeto pleno de Deus, e por isso nós podemos e devemos ler a conquista daquela terra com elementos que apontam para uma realidade que transcende a história e a terra, apontando para uma realidade espiritual, que é o reino de Deus, que já está no meio de nós, mas que ainda não está vivido plenamente, porque ainda há lutas, oposições dentro de nós e no mundo a este projeto que já experimentamos. Deus convoca o seu povo para tomar parte do estabelecimento do seu reino, e nós vamos ver como, a partir da experiência dos israelitas conquistando Canaã e das palavras de Deus através de Moisés a ele, nós temos o que ouvir hoje. Primeira questão: qual é a promessa de Deus? A promessa de Deus original, que através de Moisés para o povo hebreu na antiga aliança, era a terra de Canaã. Há muita controvérsia literal e até mesmo teológica em torno do lugar de Canaã, da terra de Canaã, do povo de Israel. Há visões teológicas distintas sobre o significado disso. Mas a grande verdade é que todos reconhecemos que Canaã, enquanto projeto histórico, era também um símbolo da morada celestial, assim como o Egito era um símbolo da oposição a Deus e do mundo pagão. Não é à toa que a imagem do Egito e da Babilônia acompanham a escritura de Gênesis a Apocalipse como projetos humanos de oposição, e Canaã aparece ao longo da escritura sagrada como um projeto de realização da vontade de Deus. Apesar da correta comparação da peregrinação do povo de Deus do Egito até Canaã, com a nossa peregrinação na vida cristã, até a chegada aos céus, onde estaremos morando com Deus por toda a eternidade, eu proponho a vocês que nós olhemos de forma mais prática, com carne e osso, este momento vivido para o povo, pensando na nossa vida também, aqui e agora, e os desafios de experimentarmos o reino de Deus. Primeiro entendamos o que a terra significava originalmente para aqueles hebreus. A terra era não apenas o meio através do qual eles retirariam o seu sustento, fonte de trabalho e de vida. Em Números nós lemos que cortaram um ramo de vide como um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana, leite e mel, este é o fruto dela. O que é que Deus está dizendo? O que eu tenho para vocês é provisão abundante do que vocês precisam, e generosa. Esta é uma verdade de Deus para a nossa vida.
Nós, como cristãos, jamais podemos perder de vista que muito além do que é o salário que recebemos e os bens que nós compramos, é fruto do nosso esforço. Na verdade, é tão somente o recurso que Deus usa para Ele prover o que nós precisamos. Ele é o dono de todo o ouro, toda a prata, da inteligência, da força, do trabalho, dos recursos, da família, de tudo que nós temos. É esta a razão pelo qual, tradicionalmente, a família piedosa, antes da refeição, dá graças a Deus. É uma forma de marcar na liturgia da vida que o que nós estamos recebendo é, acima de tudo, fruto da boa mão de Deus, que nós reconhecemos presente em todo o processo, desde a semeadura no campo, até a mãe que cozinhou a comida lá na cozinha. Todo ele está à mão do Senhor. Canaã, geograficamente, estava num lugar estratégico, era uma terra segura e abundante. É uma das pequenas porções férteis naquela península desértica do Oriente Médio, daquela parte. O chamado crescente fértil pegava desde Canaã, subindo a nordeste, passando pela região da Mesopotâmia, entre os Tigre, Rio e Eufrates, berço das maiores e grandes primeiras civilizações humanas em virtude da fertilidade. Era uma expressão concreta daquilo que Paulo, em um outro contexto, vai explicando aos pagãos, dizendo: Deus manifesta a sua bondade e os seus atributos nas estações do ano, nas chuvas, na bondade e na alegria que enche o nosso coração. Este é o olhar cristão da vida. O que recebo como fruto da providência de Deus. Canaã era um lugar onde eles poderiam trabalhar dignamente, cultuar a Deus com liberdade, ao Deus vivo e verdadeiro, criar os seus filhos num ambiente de paz e temor do Senhor, viver bem, incontaminado das práticas pagãs dos povos vizinhos que blasfemavam a Deus com atos e palavras. Enfim, Canaã era para o povo hebreu o sonho que todo servo do Senhor tem para a sua própria vida. E não é à toa que os nossos avós puritanos, que vieram ao continente americano, embarcado do Mayflower, na Inglaterra, olharam e chamaram a Nova Inglaterra de Nova Canaã, uma terra onde nós vamos construir uma vida para a glória de Deus, suar, laborar, adorar ao Senhor, servir ao próximo, viver para a glória do Senhor. É claro que com estas características, essa promessa só vai ser plenamente alcançada no céu. Somente na presença do Senhor nós viveremos plena e profundamente tudo o que Deus tem para nós, sem oposição. Aqui nós somos constantemente lembrados de que, por melhor que seja, ainda não está realizado tudo o que Deus tem para nós. Somos lembrados pelas decepções, dores, enfermidades, perdas, mortes, sofrimento, desentendimentos. Todo este momento são lembretes de Deus dizendo: presta atenção, o meu projeto para você não encerra aqui na vida. Mas é um recado duplo. Por outro lado, tudo de bom que você tem na vida é só uma amostra do perfeito plano que eu tenho para você, para além dessa vida. Desfrute neste olhar, mas guarde o seu coração para não ter uma expectativa sobremodo elevada sobre aqui a vida. Paulo tem a consciência de que ele já experimenta verdades espirituais, mas não plenamente tudo. Quando ele nos diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado em Cristo Jesus. Foi conquistado para quê? Esta é a pergunta. Para a glória de Deus, para sermos semelhantes a Cristo, para vivermos plenamente, sem mais nenhum obstáculo, tudo que Deus tem para a nossa vida. Isso será possível apenas lá, mas preste atenção, mas já é possível começarmos a desfrutar aqui, na caminhada com Deus, nas bênçãos ordinárias do dia a dia, que vem em meio a lutas, decepções e dificuldades, mas vem, é o Senhor presente, Ele dizendo: eu estou convosco, eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo, não temam as dificuldades, os inimigos, as lutas, eu estarei com vocês. É esta verdade de que a vida é um presente da graça de Deus que capacita-nos cristãos a dizermos como Paulo: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É para a glória dele que eu quero construir tudo na minha vida, porque a parte da glória de Deus só há efemeridade que nós construímos, tudo se dilui e não passa no crivo final. Somos chamados, portanto, assim como os hebreus, para vivermos em uma vida com gozo da comunhão com o Senhor que conhecemos, com o testemunho da sua glória a este mundo,
uma vida que reflita a bênção de Deus e um olhar cristão da vida, não entregue a dissoluções, não comezinho, não egoísta, mas vivendo de forma generosa para a glória de Deus. Esta é a realização do chamado ao patriarca primeiro, quando Deus disse: ó Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nem Abraão sabia o que significava plenamente o cumprimento destas palavras. Somente em Paulo, na nova aliança, a gente vai ter a explicação clara, quando ele diz: e Deus já previa abençoar todos os povos no crente Abraão, porque os descendentes espirituais é que são os verdadeiros filhos de Abraão. A promessa do Espírito Santo chegando aos gentios pelo avanço missionário da igreja é o cumprimento daquilo que começou lá com Abraão, indo para a terra prometida. Diante disso, nós concluímos, portanto, que a promessa de Deus para hoje, baseado nesta realidade, é uma vida saciada, comunhão com Deus e testemunho pessoal em nossa vida. Porém, para que nós possuamos esta promessa, é necessário saber que a promessa é isso, é esta vida saciada, essa comunhão com Deus, é testemunharmos do Senhor na nossa vida. Não somos mais hebreus, não temos a terra de Canaã, mas temos os mesmos chamados de saciedade, comunhão e testemunho, que era o que Canaã representava. Mais do que isso, é impossível nós experimentarmos isso sem saber que o personagem principal dessa história não somos nós, mas é Deus. Nós somos os convidados para a festa, nós somos os contratados da vinha, nós somos os arrendatários da terra. A terra, o projeto, o reino, o agente por excelência é Deus. Foi isso que Deus falou a Abraão ainda. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Mas eles não conquistaram? Sim, conquistaram porque foi dado por Deus a conquista. Darei. No versículo 18 do texto que nós lemos diz: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra. Eles ainda não haviam conquistado historicamente, mas a palavra é anunciada como um ato perfeito, da língua hebraica que fala do perfeito, como uma coisa absolutamente garantida. E no versículo 20 nós lemos: para que eles também ocupem a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Veja, Deus não é um ser material, mas é o ser absolutamente soberano, onipresente, onipotente e o condutor de toda a história. O cristão enxerga a vida como sendo resultante da boa mão de Deus. É Ele quem me dá. Não sou eu na minha capacidade puramente que conquisto. Por que é importante nós sabermos disso? Em primeiro lugar, porque só pode dar quem tem. Quem não tem não dá nada, no máximo faz promessa. E não cumpre. Esse é ano de eleição, fiquem atentos. Eu costumo dizer que a gente só dá o que tem, não é verdade? Nós entregamos o que nós temos. Quem tem amor, generosidade, paciência, comunhão, entrega isso para as outras pessoas. Quem tem raiva, desconfiança, egoísmo, vai entregar isso para os outros. Deus tem tudo em suas mãos. O texto de Deuteronômio nos diz: eis que os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. É importante nós sabermos disso, que toda realização nossa é fruto da providencial mão divina. Porque é este Deus que faz a promessa, é o único Deus que há, não há outro senão Ele. Ele é o soberano que tudo dirige e tudo controla. O que significa dizer que não há ninguém que possa pôr obstáculo aos seus planos, mas que a sabedoria piedosa em querer tomar parte na execução destes planos, do que Deus está fazendo, não se opor a Ele, nem muito menos construir um reino paralelo, próprio, meu projeto de vida. O projeto de vida, portanto, cristão, preste atenção, não é: Deus, eu tenho um projeto, me abençoe, mas é: Senhor, qual é o teu projeto abençoado para eu tomar parte? O projeto já foi dado, nós tomamos parte nele. Esta promessa
é feita por aquele que fizer o pacto com o seu povo, que diz: andarei entre vós, serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. É assim que nós devemos viver a vida, com Deus, nesta certeza. Assim nós vemos que este é o Deus que sabe todas as coisas, ele que chamou Abraão, se revelou a ele, chamou um povo, é esse que diz: eu sou o Senhor teu Deus, que não vou te desamparar, o Deus misericordioso, que não te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos seus pais. É o Senhor que falou: também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. A promessa nos é confiável por causa daquele que nos prometeu. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Portanto, tendo ele prometido, não fará? Tendo falado, não o cumprirá? Certamente que sim. Ele estará conosco neste projeto. Para que possuamos esta promessa, precisamos entender o que ela significa. Para nós, cristãos, na nova aliança, significa uma vida saciada do que eu preciso, comunhão com Deus e testemunho do Senhor. Significa dizer que eu vou adiante neste projeto de vida, sabendo que quem prometeu é Deus, e Ele é fiel para cumprir. Isso é importante, gente, porque o dia mau virá. Metaforicamente, a gente vai enfrentar os filisteus, os cananitas estarão diante de nós, você vai olhar e dizer: mas a luta é muito grande, e nós temos que ouvir como Gideão: basta 300 para vencer esses todos, porque sou eu que estou com vocês. Muitas vezes na vida, nós podemos sentir que nós somos absolutamente fragilizados e pequenos e incapazes de reverter a opressão que o mundo oposto a Deus está fazendo sobre a igreja. E aí nós temos que nos lembrar das verdades bíblicas: maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Mas nós precisamos mais entender qual é o perfil daqueles que conquistam esta promessa. Qual é o perfil? De que maneira nós podemos nos moldar? Versículo 18, nós lemos: passai, pois, armados todos os homens valentes diante dos vossos irmãos, os filhos de Israel. Há duas palavras que identificam aqueles que conquistariam a terra de Canaã. Primeiro, os armados. Segundo, os valentes. Veja que mesmo na execução histórica da concretização da conquista de Canaã, isso não ocorreu sem a atuação responsável daqueles que o estiveram. Havia batalhas, era uma conquista de uma terra, havia cidades ocupadas, terreno, e isso não ocorreu pacificamente e misticamente, ocorreu com batalhas. Como muitas vezes, mudando para a nossa realidade da nova aliança, que não temos uma arma em punho para atirar contra ninguém pelo reino de Deus, entende? Que não temos uma batalha contra carne ou sangue, como diz o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas preste atenção, como nós somos infantis e ingênuos em acreditar que a nossa batalha é menos intensa, cruel e dolorosa do que foi para os hebreus conquistando a terra de Canaã. As armas são até mais sofisticadas, são sofismas, como diz o apóstolo Paulo, as armas da milícia, que não são as nossas não são carnais, mas espirituais em Deus, mas nós vivemos em uma batalha. Que batalha? A batalha do mundo que decretou autonomia e rebelião contra Deus, contra um grupo contracultural de resistência que acredita no reinado de Deus e que quer viver nessa vida para Ele. As lutas são intensas, são pela mente, são a conquista de valores, dos padrões de família, de sociedade, do que é certo, do que é errado, de projetos de realização, do que é salvação, realização. E veja, mesmo pessoas que professam a fé cristã, superficialmente parecem serem cristãos, mas quando nós vamos conversar, nós percebemos que elas abraçaram um projeto de vida secular. Eles vêm à igreja, professam a fé cristã, mas todos os seus sonhos, projetos e realização são tão seculares e mundanos quanto de qualquer outra pessoa. Estão mais preocupados no sucesso profissional e econômico dos seus filhos do que na salvação deles. E depois não sabe por que não vê tanto interesse na próxima geração pela fé. Não, queridos, a nossa batalha é intensa. Ela não é mais com arma, não é mais por terra, não é mais com bala, quanto a reino de Deus, mas ela é profunda pela alma, pelo coração, a cada geração.
Portanto, é preciso estar armado. Mas armado de quê? Para esta batalha do reino de Deus, não é com a arma de fogo. A arma de fogo é para ameaça de fogo. A ameaça espiritual, você precisa de outra arma, que é uma arma espiritual, que é a arma da fé, a palavra do Senhor. A armadura de Deus, descrita por Paulo em Efésios capítulo 6, usando como metáfora o soldado romano, são todos estes instrumentos espirituais: fé, justiça, evangelho, palavra de Deus, oração. São estas as armas que nós usamos. E presta atenção, porque mesmo cristãos, nós seremos tentados em alguns momentos da nossa vida a fazer uso de armas carnais. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Como pastor, há mais de 20 anos já, eu tenho testemunhado muita coisa na minha trajetória espiritual. Uma das que causa mais angústia ao meu coração é ver irmãos meus, colegas de ministério, amargurados, tristes e abatidos pelas lutas que enfrentaram na vida. Prostrados, porque as lutas, embora não sejam carnais, não são menos intensas. Confesso para vocês também que isso não causa a mim um abatimento tão grande como eu vi nessas outras pessoas. Porque desde cedo eu tive a compreensão de que há alguém a estar na linha de frente para que esta conquista ocorra. A expansão do reino de Deus, o estabelecimento da igreja do Senhor, conquanto seja desfrutada por toda a igreja do Senhor, requer pessoas envolvidas em cada ponto dessa frente de batalha. Essas pessoas armadas nos mostram a importância de nós entendermos que há lutas neste ministério. E nós temos que entender a função de cada um. Nominarei. No ministério eclesiástico, com certeza, aqueles que são oficiais, estão à frente. O nosso modelo é um exemplo disso. O modelo presbiteriano, os oficiais enfrentam as lutas para que a igreja adore. A gente não leva tudo para a congregação. As lutas, as dores de cabeça, os problemas ficam no quadro de oficiais pensando. Eles absorvem esse impacto para que a igreja adore ao Senhor e não fique com essas lutas. O ambiente familiar não é para todo mundo estar enfrentando as lutas. Muitos homens têm se acovardado e democraticamente dividindo o jugo e o peso com a sua esposa. Espera aí, ela é auxiliadora. Para lhe auxiliar nessa liderança, é mais do que é hora de que nós assumamos a posição como homens, do preço dessa batalha. Não ponha a sua mulher para defender a família, defenda você, assuma essa voz. Pais, façam isso com relação aos filhos. A ausência e a negligência cobrará o seu preço. Vocês me ouviram um pouco antes, confessando um pecado que eu já cometi nessa área, por ter focado tanto numa outra frente de atuação. Que Deus me conceda graça para que não erre mais. Todos nós temos que estar envolvidos. E é preciso ter coragem, por isso que Moisés fala também de valentes. Contudo, a valentia do povo de Deus não é uma qualidade inerente, é uma graça concedida. Para ilustrar isso, eu vejo a melhor ilustração, a ironia do chamado de Gideão, que estava malhando o trigo no lugar de amassar uva. Por quê? Com medo dos filisteus perceberem e saquearem o vinho. Então ele fingia que estava fazendo outra coisa. É esse homem que malhava o trigo escondido que Deus aparece dizendo: valente de Deus, vai nessa tua força. Ele diz: valente de Deus, quem sou eu? Eu sou o menor da minha casa, da menor tribo que tem, insignificante, ou seja, covarde. O que ele está dizendo, eu sou pequenininho. Mas por que Deus disse valente? Porque aquilo que Deus chama para fazer, Ele capacita a pessoa chamada para fazer. Você já deve ter ouvido aquele adágio popular evangélico clichê, eu não gosto muito não, mas de vez em quando alguns acertam, que diz: Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. A nossa valentia não está na capacidade de olhar para o problema e dizer: vou enfrentá-lo na minha força, mas está na capacidade de olhar o problema, olhar para Deus que é maior do problema e dizer: na força do Senhor eu não serei desamparado. O texto bíblico apresenta um outro relato de Josafá diante da ameaça de um reino inimigo. Diz o texto que ele temeu e decidiu humilhar-se diante de Deus e orar e buscar o Senhor, porque a nossa força vem do Senhor. Nele nós somos aceitos e amados. Quem é que possui
cristãos valentes e capacitados. E por fim, como é que nós possuímos esta promessa? Com cooperação e auxílio mútuo. 2,5 tribos já tinham conquistado seu pedaço de terra. Dizer, isso agora é um problema de vocês. Mas o que é que eles dizem? Deixaremos nossas esposas e filhos nas cidades e iremos juntamente com vocês conquistar o restante da terra. É esta consciência, presta atenção, esta é a consciência coletiva de povo de Deus como igreja que todos nós devemos ter. A obra de Deus jamais será bem feita com lobos solitários ou aventureiros individuais. É na cooperação mútua, é na irmandade, é no corpo de Cristo unido, é no apoio mútuo, no estímulo, da oração, da exortação, da parceria, que nós vamos conquistar o que Deus tem para a nossa vida. Porque quando está fraco e abatido, o outro levanta. Quando um está desanimado, o outro encoraja. Este é o modelo de vida cristã e o modelo ministerial. O Senhor Jesus, quando enviou os discípulos pelas cidades para pregar o Evangelho, diz o texto, os enviou de 2 em 2. Não vá sozinho. Em momentos da vida que eu enfrentei dificuldades, eu disse, gente, eu quero alguém aqui junto, para chorar as pitangas, para falar aqui, para me ajudar. Até exorta numa outra área, porque eu estou com tanto veneno, outra hora, estou com tanto veneno que eu quero colocar para fora isso aqui, depois você me chama a atenção. A Bíblia diz, levai as cargas uns dos outros, em Gálatas 6,2. Em Hebreus 10,25 nós lemos, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, mas admoestai-vos uns aos outros, quanto mais vede que o dia se aproxima. O tema litúrgico deste ano é a comunhão do corpo de Cristo. Nós temos que resgatar. Eu sinto um amor e uma identificação profunda com esta igreja. Incomparável com outros. Mas percebo que uma das áreas que nós temos que crescer e que desenvolver é a área da cooperação espiritual. Relacionamentos redentivos. Não basta eu ter a fé no meu próprio coração. Eu tenho que ajudar outros nessa jornada. Não basta eu ter a fé no meu coração, eu tenho que ter a humildade de pedir ajuda quando eu precisar. Como igreja, nós temos que chegar juntos para que alcancemos tudo aquilo que Deus tem para nós. É o corpo de Cristo. O próprio Filho de Deus, na noite mais angustiante da sua alma, chamou os seus discípulos e disse, fiquem aqui comigo, vigiando em oração. A minha alma está angustiada até a morte. E eles pegaram no sono. E ele disse, mas nem uma hora permaneceste comigo? Sabe, muitas vezes nós seremos visitados ao longo da nossa vida pela consciência da nossa incapacidade de realizar esse projeto, de fazer o que Deus requer, de cumprir tudo. Mas ao invés de desanimarmos e desistirmos do projeto de Deus, o que nós devemos fazer é dizer, Senhor, eu não sou suficiente, mas Tu és. Eu não tenho toda a capacidade, mas Tu tens. Eu não estou sozinho nisso, porque Tu reservaste para Ti mais outros milhares que não dobraram os joelhos diante de Baal. Me ajude a me encontrar com eles, para que na singularidade, da mutualidade, da relação do corpo de Cristo, encontremos uns nos outros a força que vem do Senhor para nós, que jamais sozinhos conseguiríamos. Que Deus nos ajude e que nos dê graça, porque se não temos uma terra física, não temos uma imigração de país para fazer, nós temos um reino de Deus para experimentar e desfrutar em nossa vida, e Deus estará conosco, assim como tem estado com o seu povo ao longo da história. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, nós louvamos o Teu nome, Te rendemos graças nesta manhã, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua compaixão, misericórdia, Tua companhia, Tua presença, Teu poder, o Teu Espírito, Tua palavra, o Teu corpo, a Tua igreja. Somos falhos, Senhor Deus, mas Tu não és. Somos fracos, Senhor Deus, mas Tu és forte. Somos tímidos, Senhor Deus, mas Tu és valente. Somos muitas vezes confusos e dispersos, mas Tu és claro, Tu és a fonte de toda verdade e de toda justiça. Sofremos lutas em nossa vida, embates, oposições,
lutas internas no nosso coração, lutas próximas a nós, em nossa família, em nossa comunidade, em nossa sociedade, mas Tu és o capacitador e alimentador para que enfrentemos todas elas, na certeza de que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Dá-nos a graça de, pelo poder do Teu Espírito, seguirmos a Tua palavra, ministrarmos uns aos outros pelo ministério público da palavra e privado do aconselhamento, do estímulo, da conversa espiritual, de tal maneira que se fortaleça em nosso coração a convicção capacitadora de que se Tu é por nós, quem será contra nós? Tua igreja, o Teu reino, que há de se expandir até que toda a terra veja a Tua glória. Usa-nos na execução deste plano, em nossas limitações, mas na instrumentalidade da Tua graça soberana, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.